Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Caroline, sou advogada criminalista e hoje nós vamos falar sobre a prisão provisória, os prazos, o que acontece, como que funciona. Primeiramente, para eu trazer um pouco sobre a prisão preventiva, eu preciso de voltar atrás, para que vocês entendam as fases de um processo. A primeira questão, então, para que aconteça a prisão preventiva, que o primeiro fato que se deu foi a prisão em flagrante da pessoa. O Código Penal, Código de Processo Penal, ele traz ali que após a prisão em flagrante é necessário que ocorra audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas após a prisão em flagrante. Então, a primeira questão que vai acontecer é a prisão em flagrante, depois vai acontecer a audiência de custódia. E o que acontece nessa audiência de custódia? Geralmente, o juiz ele analisa se os requisitos da prisão em flagrante foram cumpridos, se não houve abuso de autoridade, se não houve alguma ilegalidade no ato da prisão. Não havendo qualquer ilegalidade e o juiz optando por manter a prisão da pessoa ali, manter a pessoa reclusa, então vai dar-se início à prisão preventiva. Então o juiz ele vai converter, ele vai dar uma decisão, ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí começam-se a contar os prazos e é aí que vai se dar essencial a atuação de um advogado. Antes mesmo, na prisão em flagrante, na audiência de custódia, é essencial e necessário o advogado que ele esteja acompanhando desde o início. E agora, na atuação, no inquérito policial, que também já se deu início, o que é o inquérito policial? Aqui que vai acontecer a investigação, se essa pessoa que está recluso ali preventivamente, se ele é realmente o ator do crime, se o crime aconteceu, se realmente ele tem ligação com o crime, Então, tendo ali o advogado, vamos estar analisando, nós advogados criminalistas, qual que vai ser a nossa atuação e o que vai acontecer ali agora a partir do momento em que se dá início à prisão preventiva. Nós vamos estar de olho ali no inquérito para ver como que se está o andamento, de olho nos prazos, para ver se não vai passar os prazos de acordo com o que a legislação determina. E quais são esses prazos da prisão preventiva, o inquérito policial de início, Porque, primeiramente, se olha os prazos do inquérito policial. Lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, os crimes em geral, sempre nós vamos ter aqui exceções. No direito, sempre tem uma exceção, Mas, em geral, os prazos do inquérito policial, ele deve ser finalizado em até 10 dias se o investigado estiver solto e até 30 dias se o investigado estiver preso. Agora nós vamos às exceções. Se tratarmos, por exemplo, de um crime de tráfico de drogas, que são considerados crimes hediondos, temos algumas outras exceções, Mas em caso, por exemplo, mais comuns, tráfico de drogas, aí nós já temos prazos diferentes. Como que a gente vai saber, então, se há ilegalidade? Porque com certeza acontecem casos de que a pessoa ela fica muito mais do que 90 dias, Que é o comum, quando, por exemplo, existem mais de um suspeito ali sendo investigado. Então, geralmente, essas coisas acontecem em tráfico de drogas, que tem mais de um suspeito ali. Então, como que o inquérito com 5, 4 réus, 4 suspeitos no caso, vai ser finalizado dentro do prazo? Às vezes é um caso muito complexo e aí é necessário prorrogar esses prazos. E aí nós vamos ter essa exceção lá no artigo 316 do Código de Processo Penal, no parágrafo único, que traz o quê? Que o juiz ele tem que ir reanalisando a necessidade de manter essa prisão preventiva a cada 90 dias. Então, tem essa questão também a se analisar. Mas geralmente, quanto tempo leva uma prisão preventiva? Será que eu preciso de um advogado para estar aí analisando e atuando na prisão preventiva? Com certeza, Porque pode acontecer desses prazos passarem e a pessoa continuar presa lá dentro. Pode acontecer de, por exemplo, terem provas a favor dessa pessoa, desse suspeito, que estão ali no inquérito. Ou, por exemplo, o advogado ele vai correr atrás de provas, de testemunhas, que possam estar ali antecipando a soltura dessa pessoa antes desses prazos. Então o advogado ele atua de forma ativa nessas questões aí. Isso tudo, a gente vai se falando aqui de prisão preventiva, mas isso envolve tudo, inquérito policial, isso envolve já o flagrante, envolve a custódia, a audiência de custódia, isso envolve tudo. Mas então, temos essas questões aí a se trazer. A pessoa está presa preventivamente, o que vai acontecer com ela então? Ela vai ficar lá aguardando que o inquérito seja concluído e se o juiz analisar, ele vai reanalisando a necessidade de manter a prisão ou não. E se o inquérito não terminar no prazo, já foi prorrogado,
por várias vezes, o que que acontece? Então, quer dizer que a pessoa vai ficar presa lá e isso não quer durar por muitos anos? Então, nesses casos, o juiz, ele solta as pessoas em até 5 meses, que eu já vi casos de até 5 meses, o juiz vai analisando e aí ele já solta a pessoa, né? Mas imagina a pessoa ficar 5 meses presa por algo que ela não cometeu. Então, o ideal e o necessário, sim, é a atuação do advogado para estar o quê? Atuando ativamente em busca de provas, atuando também e acessando, porque só o advogado ele pode acessar o inquérito policial, né, para ver o que está acontecendo, se já existem provas, documentos ali que estão favoráveis a essa pessoa que está ali presa preventivamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês em relação à prisão preventiva. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários. Até o próximo conteúdo e um abraço. Tchau!